debate aconteça com a sociedade, né? Por exemplo, eu sou presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal nesse momento. Anteontem, né, nessa semana, nesses dias ainda, né, a gente discutiu, né, em audiência pública um projeto de lei. Ficamos 3 horas debatendo o projeto de lei, chamando pessoas da sociedade. O patrimônio subaquático brasileiro, aquilo que está embaixo da água, né? Quer dizer, a riqueza que está embaixo da água. Então, pessoas com opiniões, pontos de vista contraditórios foram lá, discutiram, apresentaram as suas versões. Então, não é só aquilo que eu penso, é aquilo que eu penso em conjunto com aquilo que as pessoas que entendem dos assuntos todos pensam e chegando-se a conclusões daquilo que possa ser bom, né? Então, nesse sentido, Márcio, até quero dizer que depois do PSDB, eu me filiei ao PT, fui eleito pelo PT. Primeiro senador eleito pelo PT no Paraná. Primeiro senador eleito pelo Partido dos Trabalhadores no estado do Paraná. E a trajetória no Senado foi a mesma, né, das eleições anteriores. Ou seja, a sociedade disse, vamos ajudar a eleger, vamos trabalhar. E as pessoas foram para a rua no Paraná todo. E eu digo novamente, nenhuma pessoa paga, nenhum cabo eleitoral pago na eleição para o Senado Federal. Ou nós acreditamos e vamos para frente, ganhamos ou não ganhamos. Dos 81 senadores, quantos podem falar isso, será? Eu não saberia dizer, mas é muito interessante nesse debate atual, né? Porque atualmente eu me desfiliei, né, do Partido dos Trabalhadores. Mas as pessoas argumentam, não, o Flávio seria eu por causa do presidente Lula. Eu digo, o presidente Lula foi muito importante e ninguém pode negar isto. Agora, a gente dizer que eu fui eleito por causa do presidente é negar aquela história de movimentos sociais, sem nenhuma pessoa paga. Quer dizer, fui eleito com a ajuda do presidente Lula, sem dúvida, com a ajuda do partido, como nas eleições anteriores, que sempre há pessoas que votam partidariamente, mas essencialmente, Márcio, né, pelos movimentos sociais. E pela sua trajetória, pela sua história de vida, que deve ser valorizada também, e não... É porque, realmente, quando acontece um conflito desse, as pessoas precisam, né, começar a procurar alguns defeitos. O Zé Dirceu fez uma crítica muito pesada ao senhor, né? Disse que o senhor não seria um petista. O que o senhor diria para as pessoas que votaram no senhor e votaram na legenda do PT? O que levou, já que o senhor trouxe esse assunto, o que levou, qual foi a angústia, qual foi a insatisfação que levou o senhor? Eu estava em casa, como estava dizendo para o senhor, assistindo a TV Senado e de repente me vem a surpresa, embora eu achasse que realmente foi um dia incomum, um dia complicado para a democracia brasileira. De repente eu vejo um discurso do senhor, eu disse, o senhor é uma pessoa comedida, mas um discurso que eu percebi que veio lá de dentro, no qual o senhor desistiu do Partido dos Trabalhadores porque pelo o fato do Sarney. O que aquela ocasião, o que aconteceu ali que o senhor a tomar essa decisão drástica? Na verdade, em primeiro lugar, eu fui convidado a entrar no PT por inúmeras autoridades e foi feita uma festa para a entrada no Partido dos Trabalhadores. Fui indicado candidato para o Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Nesse ano, fui indicado pelo Partido dos Trabalhadores, a bancada do Senado, para ser presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Então, houve, assim, diversos momentos, assim, e tem uma relação com senadores do PT, assim, muito boa. Agora, e o presidente Lula, inclusive, disse que eu vivo encrencado com o PT. Né? Quando eu saí do PT, ele disse, não, mas o Flávio vive encrencado com o PT. Eu digo, não vivo encrencado com o PT, eu vivo encrencado com instâncias do PT que estão no governo federal. A mais recente tinha sido assim no sentido de dizer aquele objetivo do governo federal de acabar com as APAES, por exemplo, de acabar com a escola de surdo, de acabar com a escola de autistas.
Eu disse, olha, não existe ideia mais maluca do que essa e a gente tem que ser veemente nessas horas, porque senão a turma passa que nem trator por cima de você. E só por causa desse assunto eu assim, tive discussão braba nesse governo, séria, né, veemente, né, assim, intensa, umas 3 ou 4 vezes. O pessoal é surdo, né, no sentido de não escutar, que é o pior tipo de surdez, né, ou de cegueira, né, de não ver, de não enxergar, né, o que a sociedade está fazendo, ter sensibilidade, solidariedade. E isso eu já tive discussões com o José Dirceu, quando ele era ministro ainda, quando ele tomava atitudes, e eu dizia, olha, José Dirceu, para mim eu não entrei no PT para isto, eu entrei aqui para discutir com a sociedade, ouvir as pessoas, vermos o que é melhor e chegarmos a conclusões. E foram discussões muito sérias, né? E o José Dirceu já demonstrava esse espírito dele enquanto ministro. Mas sempre foram coisas que a gente dizia, não, vamos negociar, vamos ver, vamos mudar a atitude, como mudou-se agora, fomos falar com o ministro da Educação, mudamos a atitude em relação a escolas especiais, que, aliás, nem era uma atitude do ministro, a quem eu respeito, mas daquele segundo, terceiro escalão, né, enrustido lá com aquelas ideias. O que acontece com a máquina pública? Eu vejo isso, senador. Às vezes eu noto que vocês, os políticos realmente que são eleitos pelo povo, têm alguns ideais interessantes, têm alguns projetos interessantes, mas de repente a máquina pública está cheia de burocratas, sejam eles indicados ou não, porque eu também não tenho essa história. Eu não sou muito rígido com relação a isso. Pensar que uma pessoa presta um concurso público e ela vai ser o melhor profissional do mundo. Não me interessa se é indicado ou não. Mas o que acontece na máquina do governo que alguns projetos ficam parados na mão de burocratas? Mas sabe, Márcio, que nesse governo, esses debates sobre a pessoa com deficiência, por exemplo, nunca aconteceram com qualquer outro governo, porque sempre houve uma atitude de respeito, né, de diálogo, de entendimento, buscando-se soluções. Quer dizer, os governos anteriores dialogavam, escutavam, a sociedade discutia e chegava-se a conclusões. Mas nesse governo não existe o componente ideológico em algumas pessoas, em cargos importantes, muito forte, no sentido de dizer o que é da comunidade não é bom, o que é bom é público, né? E você vai assim para tantas iniciativas como a Paz, Pestalozzi, que não são particulares no sentido de lucro, são comunitárias. Eu até digo, são públicas, não estatais. Pública, não estatal. Mas então esse debate acontece. E o presidente Lula dizendo, não, Flávio vive encrencado, é senador de primeiro mandato e tal. Mas nesse episódio do Senado não era uma encrenca, era uma coisa fundamental para a vida do Brasil. Nós estávamos dizendo que tipo de política que a gente quer, que tipo de democracia, que tipo de transparência, como que é a ética nesses episódios, assim, ouvindo a sociedade, discutindo. Então, foi justamente aquele momento em que o presidente nacional do partido, não foi assim qualquer pessoa, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, mandou uma nota, né, dizendo, não esclareça, arquive, não esclareça. E nós, senadores, tínhamos assinado uma nota, os 12 senadores, dizendo, tem que esclarecer, pedindo afastamento e o esclarecimento. Quer dizer, exatamente o contrário. E a sociedade toda, todo mundo dizendo, pô, tem que esclarecer. Como é que eu vou pedir para fazer alguma coisa aqui embaixo, na base, se lá em cima não se dá o exemplo, não é a referência? E a pressão popular sobre os senadores também. Claro, né? E os 3 senadores nossos, que estavam no Conselho de Ética, apesar de terem assinado a nota, votaram de maneira diferente. Não foi um jogo de cena? Não foi um jogo de cena? Eu não sei. Eu vi o Mercadante, eu senti dó em alguns momentos do Mercadante, quanto uma figura mesmo também, que também chegou ao poder, tinha uma história, mas será que não houve um jogo de cena ali? Vamos jogar a bomba pro
para o diretório, para a executiva nacional, deixamos na mão da executiva, a executiva que tomou essa decisão Não. e vamos livrar os senadores? Eu diria que não, porque nós estávamos